o guitarrista do Pearl Jam vem gravar aqui, porque ele vai lançar a guitarra assinatura dele, aqui pela Fender, e ele falou, vou voar sem nada, me arruma um fuzz, um delay, uma coisa, sabe assim? Ele falou, eu vou levar o Bog, porque eu acho que ele vai se amarrar, depois eu te conto o que acontece. Fala galera, Pedro Bial dos Pedais aqui, com o Du da Deep Trip, Du referência nacional aí em timbre, fuzz, os colecionadores mais assíduos aí de pedais relíquias, velhos. Pedal velho, né? As velharias. E estou aqui na oficina dele, vendo essas maravilhas aqui, já deixou o cartão de crédito em casa. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos pedais, aqui no QR Code, você pode conhecer lá no nosso site www.tonic.com.br, todos os nossos drives, overdrives, fuzz, distortion, high gain, preamps, tem tudo lá, beleza? Num preço super bacana. Usa o cupom VIPEMANUEL para você ter 5% de desconto. Agora a Tonic está com a super novidade. A gente era conhecido pelos drives e pedais analógicos, estamos lançando capturas com inteligência artificial para Quad Cortex, Tonex, Valiton, Rotone, para todos os bolsos, para todos os gostos. Então se você quer ter o timbre do seu guitarrista favorito em altíssima qualidade, altíssimo padrão, com bons preamps e afins, é isso aí, é Tonic. Falou? Valeu! E aí, Edu, fala pra gente como é que começou sua carreira, como é que você foi parar no mundo dos pedais. Na verdade, começou fazendo curso de luthieria, né? Eu fui fazer curso de luthieria por hobby mesmo, achando que eu ia só ajustar minhas guitarras e ajudar os amigos e saber tomar decisões melhores, sei lá, quando eu fosse numa loja comprar um instrumento usado, alguma coisa assim. E aí eu fiz o curso de luthieria da BH, lá com o Henry Ho e o Benedetti. E aí a coisa começou a ficar um pouco mais séria, um pouco mais interessante, achei que eu, de repente, queria atuar nessa área, né, que eu estava fazendo faculdade de publicidade. E aí, depois, eu me interessei mais pela parte elétrica dos instrumentos, os chaveamentos diferentes, fiz uma guitarra com cheio de chavinha, essas coisas todas, e aí que foi minha porta de entrada para a eletrônica, efetivamente. E aí, depois eles começaram a oferecer um curso de montagem de pedais lá, eu fiz o curso, entendi como funcionava o básico da coisa, e aí o resto foi como autodidata, aprender eletrônica para valer, para desenvolver circuitos, né? Primeiro fazendo modificações de circuitos antigos, como todo mundo, e depois desenvolver circuitos novos e tudo, e assim foi, essa parte foi como autodidata mesmo. E depois a parte mais complicada, que você sabe bem disso, de autodidata, que é a parte de administração, de controlar toda a coisa e fazer tudo funcionar e ter 1 milhão de planilhas e tal. Essa parte também foi como autodidata, né? Só a parte do marketing, que muitas vezes para muita gente é o mais difícil, o branding, etc. Essa é a única parte que eu tenho como formação acadêmica, né? E o fuzz, o mundo do fuzz, como é que começou essa cachaça aí? Putz, essa é uma das piores cachaças. Essa aí não larga de jeito nenhum. Pra mim foi mais assim. Quando eu quiser eu paro, né? Quando eu quiser eu paro. Não, quando eu quiser eu paro. Se eu quiser eu vendo tudo amanhã. Não, mesmo. Pra mim começou porque eu tinha interesse na minha família ninguém era roqueiro, assim, de ouvir disco de rock em casa, essas coisas não tinha. Meu irmão mais velho começou a querer ouvir, conhecer pessoas que tinham fita cassete e LP, etc. Isso no começo dos anos 90. E então eu comecei, eu não tive uma jornada linear de conhecer rock, assim, pegando umas coisas perdidas que estavam acontecendo na época, né, tipo o Aerosmith, que estava muito forte na época, depois, sei lá, teve a volta do Kiss, né, que foi muito forte também, e depois que eu comecei a andar para trás na linha do tempo e começar a ir para os anos 70, para os anos 60, etc. E nisso eu comecei a ficar fascinado com alguns artistas tipo Jimi Hendrix e tal. Comecei a tocar guitarra, tinha interesses diversos em tipo de guitarra, mas uma das coisas foi, putz, esse negócio do Hendrix é um som diferente e tal, quero entender o que é isso. Nessa época existia, por exemplo, Full Tone, já fazia o Full Tone 69, ainda era naquela caixona grande que hoje em dia o pessoal vende por uma fortuna e tal, e numa viagem eu comprei um desse original
na loja, assim, novinho. E trouxe e fui tocar com a minha banda. E falei, pô, esse é o som que eu tava procurando mesmo, né? Era isso que eu tava ouvindo e que eu tava querendo perseguir, né? Então, quando eu cheguei no universo da eletrônica e fui montar meus primeiros pedais, eu já tinha alguns pedais de fuzz. Já era a minha curtição, assim, a maior parte do que eu usava de distorção de guitarra, eu tinha um Governor da Marshall, que eu tinha no pedalboard também, minha banda tocava cover de classic rock e tal, mas eu tinha 2, 3 pedais de fuzz no board já, então, na verdade, o fuzz veio antes da eletrônica, né? E aí depois, quando a gente foi começar a Deep Trip, eu e meu ex-sócio, né, que a gente fundou a Deep Trip juntos, a gente já tava, as primeiras coisas que a gente montou, assim, a gente não montou um Tube Screamer, a gente não montou um booster, a gente queria montar a Fuzz Face, Tone Bender, blá blá blá. Já foram as primeiras coisas que a gente montou. Mas já foi direto pro Germânio ou começou no Silício? As duas coisas, assim, na época, ainda aqui em São Paulo, na Santa Ifigênia, a gente tinha indicações assim, você vai numa portinha assim, sobe 2 lances de escada, tem um tiozinho lá que tem uns componentes velhos lá, dá uma olhada pra ver se ele não tem isso. E eu tenho alguns transistores desses que a gente comprou nessa época, ainda eu tenho guardado, porque eu sou meio acumulador pra esse tipo de coisa, né, eu gosto de guardar as coisas, e então a gente já tinha acesso a alguma coisa de Germânio. Depois começamos no eBay, né, procurar fornecedor nos Estados Unidos, na Europa e tal, que tinha... e alguns desses são fornecedores nossos até hoje, que a gente voltou, ficamos muitos anos sem fazer nada de Germânio e voltando depois, né. Então, já tinha o Germânio ali no começo, e a maior parte do que a gente gostava, na verdade, tinha referência de Germânio, né, dos originais, nos discos de época. Então, não tinha muito como a gente fugir do Germânio, né. A gente tinha que perseguir essa referência para chegar nos sons que a gente estava ouvindo do disco, né. Entendi. E como é que você vê, assim, esse culto ao Germânio, assim? Você acha que é melhor? Você acha que é... O que você pensa disso? Assim? Eu acho que a discussão do melhor e pior é justamente uma das coisas que acaba dando errado nesse tipo de conversa, porque assim, o melhor e o pior não inclui as qualidades e os defeitos, né? Tipo, melhor e pior, né? Na verdade, o Germânio tem certas características que são intrínsecas do Germânio, que não existem no silício, e algumas delas, inclusive, aproximam mais o Germânio, dão um passinho mais na direção da válvula, por exemplo, em relação ao silício. Então, tem coisas que o Germânio faz que o silício não faz. Dependendo do circuito, isso é mais ou menos importante. Isso pode ter um peso menor, dependendo do circuito que é feito, mas para esses circuitos clássicos, Fuzz Face, Tone Bender, blá, etc., para você replicar esses circuitos, a diferença é brutal. Então, assim, recentemente na Deep Trip eu ainda entrei na ideia de desenvolver circuitos novos com Germânio, né? O Onça Pintada, o Sucuri, são 2 circuitos que a gente está fabricando, que são como se fosse... Eles poderiam ter sido desenvolvidos nos anos 60, mas foram desenvolvidos agora em 2020 e pouco, e com componentes antigos, né? Transistores antigos, diodos antigos, mas desenvolvidos hoje, né? Que eu desenvolvi. Então eu saí até da parte de replicar os circuitos originais que são feitos com Germânio para a ideia de, tipo, onde que o Germânio faz uma diferença brutal mesmo? É aqui? Então vou fazer um pedal que explora exatamente isso aqui, entendeu? E como é que é seu processo criativo? Acho que quando eu te conheci, você estava começando com Malacacheta, até hoje a gente não viu aí. Como é que essa sua jornada assim, de lançamento, de conceber um pedal, como é que você... A parte de processo criativo eu acho que se separa em várias etapas, né? A gente estava até conversando antes que eu estava falando que, na verdade, esses projetos que demoram muito para sair, geralmente não são por conta do processo criativo no sentido de conceito, arte, nome, o circuito. Na verdade, são por causa dos processos produtivos, das complicações de fornecedores e coisas desse tipo, né? Por exemplo, no caso do Malacacheta, que é um pedal que tem muitos componentes, é um pedal com 3 operacionais duplos, né? 6 estágios de amplificação, com equalização ativa e tudo. A placa dele, comparado com os nossos outros pedais, ela fica muito cheia de componentes, e aí tem coisas que a gente olha que a gente fala, putz, isso aqui vai dar problema. Não num pedal, não em 10 pedais, mas quando a gente estiver fazendo 50, 100 de uma vez, metade deles, por exemplo, pode ter um determinado problema que é relacionado à posição das coisas na placa e como as coisas podem se encostar e assim por diante.
Então, nem é o processo produtivo, né? São outras coisas. E a gente teve um problema, por exemplo, com o fornecedor de embalagens. E aí eu falei, putz, vamos começar a fazer embalagem nesse rolo? Não, peraí, deixa eu resolver isso pra gente fazer a embalagem de malacaxeta. Agora, como processo criativo, para mim, tudo começa na protoboard, né? No circuito eletrônico, que é o que eu faria se eu pudesse escolher, assim, de repente, uma varinha mágica na DeepTip. Monta a DeepTip do jeito que você gostaria. Eu ficaria desenvolvendo circuitos o tempo todo, assim, é o meu sonho. Então, eu não tenho a pira como muita gente tem da fabricação ou de outras, administração, né? Tem gente que gosta dessa coisa dos números e tudo. Eu me viro com isso, mas o que eu gostaria mesmo de fazer o tempo todo é desenvolvimento na protoboard. Então, o meu dia a dia dos sonhos, né, seria isso. O dia todo inventando um pedal. E processo criativo para mim é isso, eu identificar uma oportunidade, uma deficiência, alguma coisa que está faltando, que eu acho que esteja faltando, ou clientes nossos assíduos falam, pô, eu queria um pedal que fizesse isso, eu gosto desse pedal, mas falta aquilo. E aí eu pegar, começar a montar circuito e tentar chegar no resultado. Lógico que eu tenho quase 20 anos de experiência fazendo isso, então hoje em dia eu já tenho muita coisa da parte de custos, de viabilidade, tudo já está meio que embutida na minha cabeça, né? Então eu já imagino como que esse pedal se encaixaria no mercado, e nisso eu já estou pensando quanto vai custar, qual tamanho ele pode ter, de placa, de quantos componentes ele pode ter, quais componentes ele poderia ou não poderia ter, né? Às vezes eu idealizo, tenho uma ideia de pedal que eu não consegui formatar ela em produto ainda, porque ela tem esse conflito, tipo, ele é um pedal simples demais para ser caro, só que ele precisa de um determinado conjunto de componentes que vai custar caro. Então ele não se encaixa. Ou eu tenho que transformar ele numa coisa que realmente as pessoas vão estar dispostas a pagar mais, ou eu tenho que conseguir resolver ele sem essas peças mais caras, né? Então, assim, isso também faz parte desse processo criativo. E para mim, o restante vem depois, assim, conceito, nome, arte, etc., costuma vir depois de ter um circuito, de ter uma ideia, de ter uma necessidade, de já ter explorado isso, já ter montado, já ter um esboço e falar, dá pra gente fechar esse circuito e fazer um produto, entendeu? Entendi. Quando eu conheci você, a gente se conhece já há uns 10 anos, né? Foi um pouco tempo depois da DeepTip sair lá no Pro Guitar Shop, né? Uhum. Na época tava muito em voga esse canal, que era um canal gringo de reviews, né? E, pô, todo mundo ficou super feliz que você ganhou também o prêmio lá, não foi? Acho que, se não me engano, com o... Da Guitar Player, tem um... o prêmio do Michael Player. Como é que foi esse seu processo, assim? Porque você começou maior lá fora e depois você cresceu aqui dentro, assim, né? Como é que foi essa trajetória? Como é que você chegou lá fora, assim, tão rápido? Na verdade, já começou, acho que provavelmente pela minha formação de marketing, por ter essa visão de mercado que eu ganhei na minha formação acadêmica, né? Quando a gente falou, pô, vamos fazer uma marca de pedais e vai ser de fuzz, a primeira coisa que eu falei, não vai dar pra gente, 20 anos atrás quase, né? A gente tá falando em 2007, quando a gente lançou os primeiros pedais da DeepTip. Fuzz no Brasil é muito menos do que tem hoje. Imagine que a galera ia sair e comprar um fuzz de marcas nacionais assim, como se fosse... Não, era só um grupo pequeno de pessoas que estavam interessadas em comprar fuzz. Então a nossa primeira ideia foi, a gente só vai conseguir sustentar uma empresa se a gente conseguir vender para fora. Então essa era a primeira ideia. Tanto é que se você pegar os primeiros anos da DeepTip, o site era só em inglês. Muita coisa que a gente fazia de divulgação só tinha em inglês, porque a gente tinha um mercado muito pequeno no Brasil mesmo. E a gente teve essa ideia que era, se a gente plantar semente lá fora e a coisa crescer, aí eu acho que isso vai refletir no mercado nacional, porque hoje eu acho que, não sei se você acha também, eu acho que hoje tem muito menos disso do mercado nacional depender do que está acontecendo lá fora. Eu acho que hoje tem um mercado no Brasil de canais de YouTube, de influenciadores, etc e tal, que consegue movimentar por conta própria. Mas na época eu acho que isso era muito pequeno, sabe? Então a gente achava, tipo, se a coisa estourar lá fora, tiver uns canais grandes, uns músicos importantes e tal, usando nosso produto, automaticamente os brasileiros vão ter um interesse na marca, entendeu? Então esse raciocínio foi no sentido inverso, né?
foi, tipo, primeiro plantar semente lá fora e investir os esforços lá fora, para depois repercutir aqui. Inclusive, por exemplo, você falou, a gente tinha saído pro Guitar Shop naquela época, acho que era 2015, 2014. Na verdade, a Deep Trip, os pedais da Deep Trip eram vendidos na loja da Pro Guitar Shop, que nem existia mais 10 anos atrás. Originalmente, o Pro Guitar Shop não era um canal de YouTube, era uma loja, né, que era sediada no Oregon, e eles começaram a divulgar bastante a loja com o canal do YouTube. E eles compravam os pedais de Deep Trip e revendiam lá, tinha anúncio na Guitar World e tal. E isso estou falando de 2008, 2009, talvez. E durou alguns anos, alguns meses essa parceria, só que eles tinham uma demanda muito maior do que a gente conseguia atender. E aí a gente não conseguiu sustentar, eles falaram, pô, pra gente não tá valendo a pena por causa da fila de espera, essas coisas. Então depois, em 2014, quando a gente fez os primeiros vídeos com o Pro Guitar Shop como divulgação, já era 5, 6 anos depois de, na verdade, já ter toda essa história com a loja, né? Então, a semente estava plantada lá atrás. Os caras tipo Brett Kingman, um australiano que faz demos de pedais, já tinha feito vídeo nosso em 2007, 2008. A gente tinha distribuidor na Austrália nessa época, do comecinho da Deep Trip, que a gente fazia tudo manualmente, que era muito mais complicado de fabricar. A gente já tinha um distribuidor lá na Austrália que revendia para pequenas lojas e tal. Então, essa coisa já estava acontecendo lá atrás e veio, né, enfim, tendo essa trajetória toda ao longo desses anos, né? E lá fora seu pedal chegou no board lá do Fuzz Lodge, né? Do Rival Sons. Como é que foi essa história? Holiday. A galera reclama muito assim que não tem bandas novas com som legal, mas o Rival Sons ele revive muito bem esse som do LED, mas só que com uma cara completamente, uma identidade nova, bem com a cara dele, né? Sim. Como é que é seu pedal aí nessa... Na verdade, isso aconteceu de uma maneira, assim, natural e orgânica, como é muito legal quando as coisas acontecem assim, que é, tem um cliente amigo nosso, Lucas, que mora em Luxemburgo, que é músico profissional lá, que tinha comprado pedais usados, nossa, ele nem tinha comprado diretamente da gente na época. Ele tinha comprado um pedal usado, um Krypton usado, e quando o Rival Sons foi fazer turnê e passou pelo Luxemburgo, o Lucas era artista da Orange. E o Scott Holiday também era artista da Orange. Ele me mandou uma mensagem falando, amanhã eu vou num evento da Orange e eu tô sabendo que o Scott Holiday vai também. Ele falou, posso dar o meu pedal pra ele de presente? E aí você me repõe depois desse pedal? Eu falei, não, sem problema, pô. Claro, né? Foi iniciativa dele, né? Até porque eu nem tinha como saber que essa situação ia acontecer, né? E ele deu o pedal pro Scott Holiday lá no evento, e aí o Scott falou, pô, eu já tinha visto esse pedal na internet, tava curioso pra testar e tal. E aí ele, chegando no hotel, ele já testou com um amplificador que ele deixa no hotel, assim, os pequenininhos. Hoje em dia deve ser tudo digital e fone, né? Mas na época era um amplificadorzinho pequeno que ele tinha no quarto. E ele já me mandou mensagem, falou, me manda o contato, mandou pro Lucas, né, me manda o contato do cara que eu quero falar com ele. Ele já falou, pô, adorei o pedal e tal, fiquei maluco, não sei o que. Falei, até tem outros modelos que eu acho que vão encaixar melhor no seu som. Aí eu mandei um Bog pra ele, aí ele falou, o Bog mais legal ainda, encaixou melhor ainda. E aí ele, quando eles estavam em turnê, que era a turnê depois do Great Western Valkyries, eles estavam fazendo uma turnê e eles vieram tocar no Monsters of Rock em São Paulo. E aí, ó como a coisa dá voltas, né? O Henry Ho, que foi meu professor de luthieria, dono da escola lá onde eu comecei essa história, essa nossa conversa, me mandou uma mensagem. Aí quando eu fui ver, ele estava me mandando as fotos do pedalboard do Scott Holiday, porque ele estava trabalhando de road do Monsters, né? Aquele road super requisitado para esses shows internacionais em São Paulo. Falando, tô vendo aqui o cara montando equipamento do Scott Holiday, tem seu pedal. Eu falei, não, eu sei, já tô falando com ele, né? Eu achei que era uma novidade, né? Foi muito legal. E aí, assim, aí foi indo, aí eles fizeram a turnê mundial do Black Sabbath, né? The End Tour do Black Sabbath. E aí, quando eles passaram por São Paulo, eu dei o primeiro Hellbender pra ele, aí o Hellbender foi o pedal que encaixou no som dele, logo depois do Great Western Valkyries, que eu acho que é o Hollow Bones, o disco posterior. Então, todos os discos a partir do Hollow Bones tem bastante Deep Trip nas guitarras dele, e a gente sempre se mantém em contato. Sempre que a gente lança alguma coisa, ele fica curioso, ele encomenda pedal, a gente manda. Até o Sucuri, que é o nosso último lançamento da linha tradicional, eu mandei um pra ele ficou maluco. Até eu pedi pra ele, posso colocar o seu texto no site, porque ele escreveu um texto tão legal, empolgado com o pedal. Aí ele autorizou e a gente colocou lá no site
a citação dele, né, comentando do pedal. Então, a gente tem essa relação de, tipo, ele sempre ajuda a gente com um monte de coisa. Quando a gente foi expor na NAMM, ele falou, pô, o que vocês precisam? Ajuda, fez contato com a Orange, a gente tinha uma caixa da Orange lá que ele tinha arrumado pra gente no nosso estande e tudo. Então, assim, é um cara que não só usa, divulga, fala pra todo mundo nas revistas. Bom, esses dias apareceu aqui, mandou uma mensagem, um cara do Chile, que estava fazendo a turnê do Brasil, mandou uma mensagem, queria testar os pedais aqui. E aí ele veio e falou, pô, o Scott Holiday que me falou, porque eu fui pra Nova York, aí eu vi o show deles, lançamento do disco novo, fui conversar com ele no camarim, ele falou, pô, você é do Chile, não conhece a Deep Tip lá no Brasil? E aí o cara veio aqui e comprou o pedal nosso. Então, assim, é a prova de que isso continua funcionando, né? Ele realmente é um cara que curte a coisa e que divulga porque curte mesmo, assim, né? Então é uma relação que dá muito mais frutos do que só o cara usar e divulgar, né? Muito legal isso. E o Pearl Jam? Pô, o do Pearl Jam é uma outra história que passa exatamente por caminhos semelhantes, né? Porque, na verdade, o que aconteceu foi... Naquele vídeo lá que ele destrói o pedalboard, não tá o seu também, não. Tava aí. E o que aconteceu... Virou um meme isso, né? Ficou mesmo de circular, acho que até hoje. Mas um pouco antes, o pedalboard recordando assim... o meme do pedalboard assustado. Foi um pouco antes, né, de ele começar, de ele curtir os nossos pedais. O que aconteceu do Pearl Jam foi mais, assim, outra coincidência que acontece organicamente, que é, dentro da Fender tem um monte de clientes nossos. E alguns deles eram funcionários mais baixos, viraram diretores da Fender e tudo, e os caras são clientes nossos, divulgam os pedais. Aí, quando eles começaram a fazer uns vídeos para ensinar a tocar guitarra na Fender, eles pediram pedais da Deep Tip. Então eles têm um monte de pedais, lógico, de outras marcas e tudo, mas tinha pedais da Deep Tip nos vídeos. Então ia ensinar, sei lá, uma música do Pink Floyd, aí tem uma Muffet lá no meio, vou ensinar um Hendrix, tinha um blog ali nos vídeos do curso que a Fender vende, né, um curso por assinatura que eles vendem. Então, assim, a gente sempre teve essa relação com funcionários da Fender, né, que se interessaram e compraram pedais e foram curtindo e foram usando. E aí, numa dessas, o cara que é chefe do departamento que grava os artistas da Fender hoje é um desses caras que é cliente nosso, tem vários pedais nossos, foi comprando ao longo dos anos. E aí ele falou, o guitarrista do Pearl Jam vem gravar aqui porque ele vai lançar a guitarra assinatura dele aqui pela Fender, e ele falou, vou voar sem nada, me arruma um fuzz, um delay, uma coisa, sabe assim? Ele falou, eu vou levar o Bog porque eu acho que ele vai se amarrar, depois eu te conto o que acontece. E aí tudo isso assim, né, informalmente mesmo, né, pessoa física. E ele mandou uma mensagem, falou, cara, ele ligou o pedal, não desligou mais, adorou, gravou o vídeo com o seu pedal, falou que vai querer um e tal, aí a gente entrou em contato com a equipe do Pearl Jam e tudo, a gente mandou o Bog, mandou um page bender, acho também. Eles mandaram uma mensagem de agradecimento, pô, obrigado por dar uma força aí, tá como se, né, tipo, dar uma força pro Pearl Jam. Mas eles são, tipo, uma mensagem super humilde. Uma banda que tá começando, né, tá precisando de apoio, né. Exato. E aí, tipo, ele pirou no pedal e foi assim, nessa situação, né, tipo, a gente não tinha contato com o Pearl Jam. Então quer dizer que no vídeo da Fender tá lá, alô, Du, me patrocina. Foi isso. Então a gente não tinha contato, não sabia nem como que eu faria essa ponte, né, mas ela acontece organicamente, lógico, depois de quase 20 anos de relação, de sementes plantadas, né? Não acontece da noite pro dia, né? Não acontece da noite pro dia, com certeza. Falando um pouco de voltagem, assim, né? Sempre que eu lanço um pedal que tem lá a opção de ter de 9 a 18, o cliente parte da mentalidade que necessariamente 18 volts é melhor. E no caso do Fuzz, é um pouco diferente, né? Que o pessoal quer abaixar a voltagem, né? Como é que é essa coisa do uso da bateria, da fonte, da voltagem no Fuzz? Uhum. Isso tem vários pontos, né? É bem complexo, cada coisa é uma coisa. Agora, uma coisa importante que geralmente vocês estão acostumados a fazer esse lance do 9 e 18 volts com pedais que tem circuito integrado, né? Que tem op-amp. Porque o circuito integrado ele sempre funciona
digamos assim, equilibrado em termos de tensão. Então, ele sempre está no meio ali, isso é automático no circuito integrado. No transistor não é. Então, para qualquer pedal com transistores, não com circuito integrado, né, com a amplificação é feita pelos transistores, não funciona você aumentar a tensão e ele automaticamente vai se alinhar. Pelo contrário, ele precisa... Por isso que a gente tem pots de ajuste fino nos nossos pedais dentro, porque você precisa fazer esse alinhamento manualmente. Assim como válvula de potência, você precisa fazer um ajuste de bias, né? Precisa do par casado e etc. Então, no circuito integrado, no op-amp, isso não é necessário, mas sempre que você tem um circuito com transistores bipolares, que é a tecnologia clássica de fuzz e tudo, já funciona de um jeito diferente. Quer dizer, você vai mudando a tensão, ele vai saindo de alinhamento, digamos assim, ele vai entortando. E aí, se você quiser que ele continue simétrico na amplificação dele, você precisa ajustar isso. Então, não funciona. Agora, é importante dizer também que todos os pedais da Deep Tip são preparados para 18 volts. Eu não divulgo muito isso porque não é uma coisa assim que, por exemplo, como você mesmo disse, né, não é uma coisa que vai gerar um interesse assim, nossa, vou ganhar um headroom, vai funcionar melhor aqui, vai ter um punch a mais. Não, vai funcionar diferente. Mas é uma questão de segurança que eu faço, sabe assim? Tipo, nunca apareceu um pedal aqui que o cara falou... Exato, nunca apareceu aqui um pedal que o cara falou, meu, liguei em 18 volts sem querer e o pedal parou de funcionar. Não vai acontecer. Então, eu faço isso e a pessoa pode explorar, se gostou, goste, use bastante, inclusive, como você falou, se gostar de tensão abaixo, tiver uma fonte dessas que tem um ajuste, tem umas Voodoo Labs que tem um ajuste, eu tenho uma Danelectro que parou de ser fabricada que tem um ajuste de tensão também, é super legal, já participei de gravações de discos em que a gente fica manipulando a tensão dos pedais, chegando em timbres diferentes. Agora a bateria já é uma outra história, porque tecnicamente a bateria é como se fosse uma fonte ideal de corrente. Então, tem os caras, por exemplo, como o Josh Smith, que é cliente nosso, que a gente tem até uma variação do Bog, que tem modificações que ele pediu. O Josh Smith usa todos os pedais de drive, distorção, fuzz dele com bateria, mesmo tendo uma fonte no board para todos os outros pedais. E o que ele diz é que ele sente que na mão dele a dinâmica, quando ele toca forte, e ele é um cara que tem uma patada forte, tipo o Steve Ray Vaughan mesmo, né? Ele usa a corda 013 e tal. Ele sente que o pedal responde diferente com bateria e com fonte, para todos os pedais de drive que ele tem. Então, tem esses aspectos que podem, não estou dizendo que é um mar de diferença, mas que podem fazer diferença na mão das pessoas. E aí tem uma outra questão da bateria, que é uma outra história, que é com pedais tipo Fuzz Face, o Tone Bender Mark II e etc., como eles eram desenvolvidos para uso com bateria e não pensando em fonte, eles têm uma sensibilidade ao filtro que a gente usa, seja dentro do pedal, seja dentro da fonte. Você sempre faz filtragem de fonte para ter a alimentação mais consistente e com menos ruídos. E eles são sensíveis a isso, então eles podem, dependendo de uma série de fatores do circuito do pedal, de ajuste, etc., pode mudar o som do pedal. Isso, teve uns 2 ou 3 caras que mexem com eletrônica, alguns que mexem com pedais, falam, não, Du, isso aí não acontece. E aí, ou eles montaram na protoboard do jeito que eu descrevi e ouviram a diferença, ou até na simulação digital. Um deles, eu acho que foi o Felipe Ballarin, da Cachalote, que eu tava discutindo isso com ele pelo WhatsApp, num grupo, e ele falou, não, Du, não acontece. Ele montou o circuito e ele observou exatamente o que eu falo na simulação digital. Então não estamos falando da mística do analógico, do Germânio, blá, blá. Não, é uma característica do circuito que torna ele sensível à filtragem de fonte. Então, nesse aspecto específico desses pedais, pode existir uma diferença relacionada à bateria que não tem a ver com mística, com sensação, com uma observação difícil. Não é. Dá pra comprovar facilmente. E por que o fuzz é inimigo do buffer? Os nossos não, hein? Ó. A gente até... eu criei essa alcunha de Fuzz Sapiens, né?
que como nerd de história que sou, né, tem toda essa, eu gosto dessa parte da história da ciência, essas coisas todas, e aí eu chamo de fuzz sapiens essa coisa do Bog, do Hellbender e tudo, de eles poderem ir em qualquer lugar da cadeia, poder usar qualquer tipo de fonte, não depender da bateria para ter o som que eles têm que ter, e poder ser usado, por exemplo, num instrumento ativo, que o fuzz-face tradicional não funciona, ou plugar direto na mesa, na interface de gravação, essas coisas de baixa impedância que o fuzz antigo soa esquisitão e é famoso por isso. Os nossos não sofrem de nenhum desses problemas e a gente chama de fuzz sapiens essa linha, né? Que tem a Bog, Krypton, Hellbender, Pagebender, Muffasaur. Por que o fuzz é o inimigo do buffer? Na verdade, não é o coitado do fuzz não é o culpado. Na verdade, é uma questão de impedâncias, né? Então, o que acontece é que os pedais modernos se convencionou a usar sempre alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, que é o padrão da Boss, né, por exemplo. E isso torna eles menos sensíveis ao que está ligado junto com eles. Então, você liga qualquer pedal antes dele, ele não muda muito o comportamento, e qualquer coisa depois ele também não vai mudar muito o comportamento. Esses pedais antigos, eles não eram pensados para o uso num pedalboard. Não existia o conceito de pedalboard nos anos 60, né? Os caras estavam pegando um pedal, inclusive o Maestro Fastone, o primeiro pedal que foi feito na história, ele já tinha um cabo embutido, porque a pessoa não tinha 2 cabos, a pessoa só tinha um cabo. Ela chegava e ligava no amp. Então quando ela comprava o pedal, já vinha com o cabo embutido para ela não ter que pensar, chegar em casa e falar, putz, eu não sei como ligar, porque não tenho 2 cabos, né? São coisas que quando a gente puxa pra pensar, fala, caramba, é verdade, tipo, o cara não é igual hoje que você tem, né, sempre tem vários cabos, vários cabinhos de pedais, opa, pega um ali, tá sobrando um aqui, guardei ali, não sei o que, não, o cara era guitarra, cabo, amp e seguia a vida, né? Então, como esses pedais eram feitos, pensados para um uso sozinho, assim, direto na guitarra, os circuitos deles não eram pensados para ter essas características, o que vai ligar antes dele? Não, vai ser uma guitarra, um baixo. E vai ser passivo, porque não existia ainda guitarra ativa, certo? Então, assim, não tinha nenhuma dúvida do que impedância que ia ser lá. Então, a impedância do efeito é feita de um jeito que ela funciona super bem com o instrumento passivo. Só que aí, quando se liga outra coisa antes, aí ele é sensível a isso, porque a impedância não é autossuficiente. Alguns desses pedais são sensíveis ao que é ligado depois deles, porque a impedância de saída, aí fica um papo super técnico, né? Então a saída não é baixa o suficiente. Mas então o fuzz se torna inimigo do buffer no sentido de que ele foi pensado para ser ligado diretamente na guitarra, e quando você modifica isso, você muda algumas das características do resultado final, né? Então você vai chegar num ponto que você fala, putz, não tá mais com o som que eu queria, né? Então eu acho que os dois mundos podem coexistir, assim como a gente faz, por exemplo, o nosso Capivara, que é uma réplica de Fuzz-Face, como era feito em 66, 67, primeiros anos do Fuzz-Face, um transistor de germânio, sem entrada para fonte, direto na bateria, com o mesmo circuito como era feito antigamente, etc e tal, que vai atender a esse pessoal purista, né? E do outro lado a gente tem o Bog, que é uma interpretação do Fuzz-Face que tem, sei lá, 90, 95% das características que o Fuzz-Face tem já estão ali, expandidas, com mais controle, você pode colocar em qualquer lugar da cadeia. A gente tem histórias assim, por exemplo, o cara gravar um piano elétrico com fuzz, com Hellbender, que é um fuzz de alto ganho, para fazer uma introdução bem esquisita para uma música e ficou espetacular, né? Então, assim como tem Hellbender em trio elétrico, por exemplo, né? Atravessa todos os lados, porque de repente é um pedal que se encaixa em qualquer situação, que pode ser conectado a qualquer coisa e manter ali o seu funcionamento tradicional. E aí, tanto essa coisa do buffer, da impedância, etc., que a gente, acabei de citar o Bog que a gente fez para o Josh Smith, né? Essa modificação, o JS Mod, que a gente fez para o Josh Smith, é justamente essa adaptação o Bog um passinho para trás nessa evolução, ainda com a impedância de Fuzz-Face clássico, que era o que o Josh Smith queria. Então ele tem as características do Bog, só que mescladas com essa característica de Fuzz-Face antigo. Aí o Bog JS Mod, esse tem que ir em primeiro da cadeia mesmo, não pode ir no meio da cadeia, né? Se você quiser colocar ele depois de outros pedais, aí tem que ir com o Bog tradicional mesmo. Você falou que seus pedais, a linha antiga, né?
que eles, a antiga não, na segunda geração, vamos dizer assim, né? Que eles já não precisam de buffer, mas por que isso? É porque são transistores de silício, tem algum... Não, na verdade a questão do buffer não tem a ver com o silício germânio. Ela é a questão de impedância de entrada. Então, no caso do Bog, Krypton, Hellbender, Pagebender, etc., o circuito do fuzz tradicional está ali no meio, poderia ser com germânio também. Na verdade, nossa primeira linha de pedais tinha germânio nesse contexto e também era imune ao que ligasse antes. O que eu fiz foi acrescentar um estágio de entrada entre a guitarra e o fuzz que faz esse ajuste de impedâncias, entre aspas. Então a gente fala, em termos de impedância, a gente fala, ele tá olhando para fora e tá enxergando tal coisa. Não sei se você já viu isso em livros de eletrônica, geralmente se usa esse tipo de analogia. Então assim, imagine que o circuito do fuzz face, quando ele olha pela entrada, ele quer enxergar uma guitarra, ele quer enxergar um instrumento passivo em termos de impedância. Só que o buffer não é isso. Então eu insiro um estágio no meio, antes do fuzz, que ajeita para todos os lados. Então o que tiver antes do pedal, por exemplo, um wah-wah, a impedância que ele encontra é uma impedância tradicional, que ele vai funcionar normalmente. O fuzz, quando olha para trás, está entregando a saída desse meu estágio adicional, que está entregando o que ele precisa, e ele vai fazer funcionar perfeitamente. E esse estágio está ali no meio só para fazer essa conversa, digamos assim. É um tradutor, digamos assim, né? Um tradutor que faz as coisas se encaixarem, sabe? E uma coisa interessante de a gente pensar é que, às vezes as pessoas perguntam, por que isso não poderia ter sido feito nos anos 60 e tal, se tivesse essa demanda e tudo. Tem o detalhe que os transistores eram muito caros. Então a diferença, diferente da gente que a gente compra transistores por centavos hoje em dia, num transistor de silício comum, naquela época um transistor de germânio que se usava em fuzz na Inglaterra, por exemplo, chegava a custar uma semana de salário da pessoa que estava trabalhando para montar o pedal. Era muito dinheiro. Então você acrescentar estágios dentro de um pedal se tornava inviável. Tanto é que tem uma história na Sola Sound, que é a criadora do Tom Bender, que eles fizeram uma modificação de um ano para o outro para economizar custo e diminuíram a quantidade de estágios que tinha. Só que aí o desenvolvedor do pedal original não gostou e eles desfizeram e daí nasceu o que a gente conhece como Tom Bender Mark II. Então isso tem questões críticas de viabilidade, de tudo. Pô, quanto o pedal ia custar? Já ninguém sabia usar pedal, ninguém sabia para que servia pedal, ninguém tinha coleção de pedal igual a gente tem hoje em dia. Aí você ainda ia fazer a pessoa gastar uma fortuna para comprar o primeiro para ver o que ia fazer com ele, tipo, não fazia sentido, né? Então tem todos esses desafios que tem no caminho que a gente consegue interpretar como que a história se desenha, né, da maneira que ela se desenhou, né? A gente que gosta desse mundo analógico se apaixona muito por essas idiosincrasias, né, da válvula, Fala um pouco mais desse temperamento do transistor de germânio. Do germânio? O germânio é muito interessante porque ele tem algumas características. A principal que a gente fala em distorção é o que a gente chama de soft clipping, né? Que os componentes solid state, geralmente eles clipam de uma maneira mais ríspida, mais rústica, digamos assim, que soa agressivo, com harmônicos mais estridentes, mais desagradáveis. E é por isso que a gente prefere uma distorção. Por isso que a gente não bota um transistor no lugar de uma válvula, no amplificador valvulado, e fala, nossa, puta som de anos 60. Não vai rolar. Porque, né, a válvula tem soft clipping. Isso tem a ver com uma questão técnica, eu não vou entrar nessa área, mas se pegasse um cara que mexe com válvula, falar o que é amplificação linear, a inovação do transistor, do solid state, é a amplificação linear. E isso, digamos assim, esse defeito da válvula é o que gera esse soft clipping gostoso que a gente gosta, que gera harmônicos mais redondos, mais agradáveis ao ouvido. O germânio tem um pouco disso. O clipping do germânio é entre a válvula e o silício em termos de geometria, né? Então, se você bota no osciloscópio um transistor de germânio antigo, não é todo germânio, mas um transistor de germânio de áudio, você vai ver que o clipping dele é mais arredondado do que um de silício. E boa parte do som do germânio versus silício está aí. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o fuzz face antigo que eu tenho de germânio e de silício, parecem dois pedais completamente diferentes. Só de trocar o transistor, porque a Dallas Arthur na época nem mudou o circuito, nem fez nada, mudou um valorzinho de resistor só
e basicamente é o mesmo circuito. E eles são radicalmente diferentes. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto que tem a ver também com o arredondamento da onda e com os harmônicos é uma limitação de frequência de amplificação. Então, assim, você imagine que quando se usava válvula para rádio, né, transmissão de rádio. Então, quando você está evoluindo nessa, você quer amplificar megahertz. E aí, de repente, quando eles inventaram o transistor de germânio, eles não conseguiam. Ele tinha uma limitação de frequência que ele conseguia amplificar. Assim como as válvulas que a gente usa de pré-amp, de amplificador de guitarra, também tem. Então, isso significa que, a partir de um certo ponto de frequência, a amplificação começa a cair. Ou seja, é uma equalização, um filtro natural, embutido dentro da válvula ou dentro do transistor de germânio, que o silício não tem. Os transistores de silício já são todos ultra eficientes em termos de frequências. Então, não vai acontecer esse filtro natural embutido no transistor. E uma das importâncias disso é que a gente tem um problema muito sério com distorção de áudio, que é harmônico de alta ordem. O que significa isso? Toda vez que você distorce, né, você tem uma frequência fundamental, você vai gerando frequências secundárias, que são os harmônicos. Alguns deles soam bonitos, outros não. Né? O terceiro harmônico, por exemplo, é o harmônico que é conhecido como aquela distorção desagradável de transistor, que é tipo, por exemplo, meu filho tem um brinquedinho de som de guitarra, que não tem som de guitarra, obviamente, mas que quando você toca 3 notas juntas, ele dá aquela dissonância esquisita de terceiro harmônico de transistor. Provavelmente está mal projetado aquele amplificador do som do brinquedo. Mas quando você vai subindo, quer dizer, você está na frequência fundamental, aí você tem o segundo harmônico, terceiro harmônico, quarto harmônico, você vai subindo, eles vão soando cada vez mais estridentes, mais desagradáveis no nosso ouvido. O germânio, naturalmente, o germânio que tem essa limitação de frequência de amplificação, que são os germânios feitos para áudio até uma certa época, eles naturalmente inibem essa geração de harmônicos de alta frequência porque eles não conseguem amplificar a partir de uma certa frequência. Isso vai caindo a capacidade deles de amplificar. Então, ele, assim como a válvula, ele tem um filtro de arredondamento de agudos natural embutido no transistor. Não é todo transistor de germânio, e é por isso que eu posso demonstrar, fazendo, por exemplo, pegar o circuit fuzz phase clássico e espetar vários transistores de germânio, você tem vários sons diferentes daquele pedal. Fácil de demonstrar isso, não é difícil. E essa que é a dificuldade de se replicar pedais antigos, porque os transistores não existem mais, os que eram usados nos pedais antigos já se esgotaram basicamente no mercado, então você tem que encontrar transistores que tenham exatamente esse tipo de limitação, porque dentro daquele circuito reproduzido ao pé da letra vai ter o mesmo resultado, né? Entendeu? Eu estava conversando outro dia com o Pedro, a gente estava falando sobre os amplificadores que marcaram transições, né, na história da música, assim, e como é que você vê isso relacionado aos pedais, assim, os fuzz. Na guitarra a gente tem lá o Jimi Hendrix, tem o Steve Ray Vaughan, o David Gilmour, são pessoas que representaram transições culturais, assim, né? Como é que você vê o papel dos pedais, assim, nesses momentos, diferentes momentos históricos? Que pedais que marcam essas transições? É muito louco a gente pensar, porque a gente sempre pensa nesse universo do rock, né? E na verdade, o primeiro som de fuzz gravado foi um solo de baixo numa música country, né? Que não tem nada a ver com a referência de fuzz que a gente tem, não é o baixista que tá querendo comprar pedal de fuzz, é um décimo, sei lá, 1/20 dos clientes que procuram tocam baixo. Então, assim, essas coisas tomam caminhos muito, muito, muito diferentes do que a gente imagina, né? Mas eu acho que com certeza o Jimi Hendrix é um desses caras que tanto é que todos os guitarristas da época mencionam o Jimi Hendrix como sendo um divisor de águas para eles, né? Mas daí não é só pedal, né? O uso da alavanca, né? O jeito que ele usava extrato para tirar som, o uso do amplificador, o uso do wah-wah, Univibe. Então tem todo esse universo de coisas só em um cara ali, que é difícil a gente achar outro artista que tenha tudo isso de equipamentos de referência. Mas é que também o cara pegou ali o comecinho, né? Eu também gosto muito de pensar nisso como o cara estava no lugar certo na hora certa, né? Porque se você pegar, por exemplo, o Sgt. Pepper's
dos Beatles é o começo da gravação multicanais, né? Tipo, começou a expandir a quantidade de canais, e aí os caras falam, pô, então quer dizer que a gente tem tudo isso de canal? Ah, então vamos gravar um negocinho a mais aqui, uma passagem a mais ali, um barulhinho aqui, fazer uma... Então, é o lugar certo, na hora certa, em Abbey Road tinha equipamento, e eles fizeram o que fizeram, com o Pet Sounds também, né, dos Beach Boys. O Hendrix eu acho que é a mesma coisa, é um cara super criativo, cheio de energia criativa, foi parar em Londres por um acaso, né, porque ele estava nos Estados Unidos tentando fazer a vida, um inglês conheceu ele e falou, vamos pra Inglaterra, que lá que eu conheço os caras, lá que eu consigo montar uma banda, lá que eu conheço os donos dos casas de shows, pra te colocar no circuito e tudo. E essas coisas eram feitas na Inglaterra. Nos Estados Unidos só tinha o Maestro Fuzz-Tone, que não era um pedal muito popular. Quando ele chegou na Inglaterra, ele conheceu o Fuzz-Face, conheceu o wah-wah, né? Já tinha nos Estados Unidos, mas não era feito lá, né? Na Inglaterra era mais acessível. Então acho que esse fator é muito importante também na história. Agora, eu acho que tem uma questão que eu acho muito legal, que é assim, quando você pega a transição desses primeiros pedais de fuzz, se você pegar o Maestro Fuzz-Tone, o Tone Bender, o primeiro Tone Bender, o Mark I, o Fuzz-Face, até ali, eles eram pedais que eram usados pela galera... tinha um som que favorecia mais uma criação da galera de vanguarda. Quando você chega, na minha opinião, no Tone Bender Mark II, que é o que está registrado nos primeiros discos do Led Zeppelin e tal, para mim ali está a semente da distorção de guitarra que veio depois, porque é um pedal que já tem bastante sustain. Se você botar um humbucker nele, um captador da ponte e der um bicorde, você acha que você está tocando uma distorção de décadas posteriores, assim. Não é um pedal com aquele som de fuzz muito pitoresco, né, único, assim. Não, ele é um pedal que já tem esse pezinho nesse universo da modernidade, né, que eu acho que o Tone Bender Mark II é esse pedal que plantou essa semente da transição. E aí a gente tem um período nos anos 70 que eu acho que é mais distorção de amp mesmo, assim, com muito menos fuzz, por um certo período dos anos 70, e aí vem o digital, aí vem o Tube Screamer, aí vem a Boss, e aí começa a dar outras cores, né, pra coisa. Mas eu tenho certeza que vários desses pedais como ferramenta criativa, né, acho que mudaram muita coisa na vida dos músicos que estavam criando e tentando inovar, né, em termos de som, e de repente o cara passava na loja para comprar corda, né, você falou, lançaram um negócio novo, deixa eu testar, isso aqui, peraí, quero levar para casa, né. Inclusive tem a história, não sei se você sabe dessa história ou se alguém já te contou, que o Fuzz com oitava, né, que tem no Purple Haze do Hendrix, é a primeira gravação ali de um Fuzz com oitava, né, que existe. A história que o Roger Mayer conta é que ele foi assistir o Hendrix tocar num bar, chegou lá, viu o Hendrix tocando com Fuzz e tudo, e falou, eu tô desenvolvendo um negócio que eu acho que você ia gostar. Falou, leva pra mim no estúdio lá. E aí era um oitavador, um protótipo de oitavador, ainda sem o fuzz embutido. E aí ele gravou Purple Haze usando um outro fuzz em conjunto com ele e falou, ia ser legal se ele já tivesse um fuzz junto. E aí nasceu o Octavia, que é um pedal inventado pelo Roger Mayer. Então, eu acho que exemplifica muito essa coisa o cara no lugar certo, na hora certa, as pessoas se encontraram, um cara tinha uma coisa, outro cara tinha outra, e a criatividade, que é o mais importante, né? A capacidade de criação, de inventividade do artista, pegando uma coisa que podia não fazer sentido para as outras pessoas e extrapolando isso e transformando numa ferramenta que até hoje é usada pra caramba por aí, né? Eu vejo que seus pedais, eles têm meio que um padrão, né? O Bog, o Hellbender e o Kryptonian, eles têm esse padrão de, né, o corte de grave, o filtro de agudo, o bias. Como é que você consegue fazer com que circuitos tão diferentes, usando uma receita parecida, tenham identidades próprias e cheguem em lugares diferentes? Assim, como é que você pensa essa... Eu também tenho minhas receitas de bolo, você tem a sua, mas assim, por que você escolhe esses elementos? Assim, qual o papel deles
o timbre. Aham. Eu acho interessante isso, porque quem não conhece os nossos pedais, muitas vezes olha de longe e fala assim, ah, tá, mas quais são as diferenças, né? Agora, o cara que já conhece, ou que senta e ouve, fala, putz, agora eu quero, tô tentando entender as semelhanças agora, porque as diferenças ficaram muito claras, né? Tem que ligar e tem que ouvir, né? Na verdade, o conjunto de coisas que eu coloco nesses pedais são a minha seleção de melhores temperos, digamos assim, como você falou dos ingredientes, né? A receita de bolo são os meus favoritos, quer dizer, independente de ser um Fuzz Face, um Tone Bender Mark II, ou um Big Muff, por exemplo, eu acho que o controle de graves na entrada do pedal faz maravilhas, ele funciona muito bem para fazer essa timbragem, né? O bias, por exemplo, é uma coisa que para pedais já não tem, por exemplo, no Muff Assault, que para mim não faz muito sentido no circuito do Big Muff. Agora, para pedais tipo Fuzz Face, Tone Bender, etc., para mim é essencial assim ter um controle de bias externo se você vai fazer um pedal com muitos controles também, né? Lógico que tem muitos pedais, se você um controle, dois controles é um outro conceito. Mas assim, já que eu vou ter 4, 5 controles num pedal desses, tem que ter um controle de bias pelo jeito que a gente faz o bias, na minha opinião, acaba dando ao mesmo tempo o controle total do timbre tradicional clássico, mas também abrindo bastante para os extremos e para experimentação, para timbragens mais ousadas, digamos assim. E o controle de agudos foi uma coisa que eu introduzi na segunda geração, na verdade, aqueles primeiros pedais que eu citei até que foram vendidos na Pro Guitar Shop, tudo de 2007 a 2010, eles não tinham nenhum controle de agudos. E eu achei que, na verdade, quando a gente começou a fazer os pedais, a gente tinha a visão que só nerd de fuzz ia comprar nossos pedais. A gente tinha muito essa ideia que, assim, era pra galera doidona de fuzz. Então, você não costuma ver um tone, assim, num pedal de fuzz antigo. E nem nos modernos, assim, muitos deles não tem. Big Muff, a parte, né? Tô falando de Fuzz Face, Tone Bends. É raro você achar um que tem um controle de tone. Só que eu descobri ao longo do tempo, com vários artistas que eu conheci usando nossos pedais, que eu tava completamente errado. Que, na verdade, a galera tava pegando, achando que soava bem e usando em contextos muito mais diversos do que eu imaginava. E um deles, o Fred Andrade, por exemplo, o Léo que tá aqui, inclusive, foi o cara que emprestou o primeiro pedal de Egypt pro Fred Andrade experimentar. E o Fred era um cara que não gostava de fuzz, ele tava numa fase que ele... Ah, não, esse negócio de fuzz, eu já testei um monte de fuzz face, nenhum tem som legal, blá, 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 etc e tal. E aí ele pirou no blog e começou a usar, só que o pedal não tinha tudo que ele precisava, porque ele não era esse caretão do fuzz e tal, entendeu? Então eu fui descobrindo que, na verdade, o que eu estava fazendo para suprir para atender a uma determinada galera, um determinado público, na verdade supria muito mais gente, atendia muito mais gostos e usos, e aí quando eu fiz a segunda geração, eu pensando nisso, acrescentei um monte de coisas do ponto de vista e também de controle, como o controle de agudos, que foi um adendo desse período, sabe? Nem sempre eu penso assim na ideia da receita de bolo, sabe? Eu passei a pensar, depois do nosso terceiro, quarto, eu passei a perceber que a nossa clientela meio que esperava isso, sabe? Os controles ali. Tanto é que, por exemplo, o Muff Assault, que não tem um controle de bias, tem alguns clientes que falam, porra, eu adoraria que tivesse, porque eu ia querer ver o que faz. No meu Page Band eu adoro o controle de bias, por que não posso ver o que ele faria no meu Muff Assault, sabe? Então, acabou virando uma espécie de uma família que funciona bem, e quem já conhece um dos pedais pega muito fácil os outros, porque já conhece os controles, já entende a dinâmica da coisa, né? Então a gente observa muito isso. Por exemplo, a pessoa demora 1 ano para pegar o jeito de tirar o som dela no board. E aí depois que ela pega o jeito, aí ela pega um Hellbender, em 2 semanas já tá tirando puta som, aí pega um Page Bender, no dia seguinte já tá fazendo show com o pedal. Você já pegou o espírito da coisa, entendeu como os controles funcionam, e aí já é meio caminho andado para você conseguir timbrar os pedais, sabe? Falando um pouco de mercado agora, assim, né? Eu tenho notado que cada ano as feiras estão menores, assim, né? A Expo Music, a NAMM. Por que você acha que isso está acontecendo, assim? Eu acho que esse mundo analógico presencial que a gente conheceu tá meio que morrendo, né?
E acho que a ideia de você ter que estar presente no local, né? Por exemplo, no caso de feiras, essas feiras são muito B2B, né? São muito de business, muito lojista, muito distribuidor quer ir lá para ver os produtos. Então, esse cara, ele tem menos necessidade de ouvir o produto pessoalmente do que o artista, do que o músico, né? Pô, você tá... as nuances, os detalhes de timbres e tal, quem precisa ver é o cara que vai usar. O cara que tem uma... Por exemplo, a gente já teve experiência de, sei lá, um lojista estrangeiro foi no nosso stand da NAN. O cara pegar o pedal, olhar embaixo, olhar o acabamento, os parafusos, os knobs, bababá, etc. Sentir se é sólido. O cara tá preocupado com isso, né? Porque ele vai... Esse cara, por exemplo, era um lojista da Califórnia, de repente ele vendia um pedal pro Japão, despachava o pedal chegava lá funcionando perfeitamente, sem nenhum problema, sem nenhuma avaria. Então era isso. Imagine o perrengue de você começar a importar de outro país um produto que quando chega... É problema. Putz, cada vez que eu mando dá um problema diferente, nunca chega funcionando em lugar nenhum. O cara só quer saber se vai vender e não vai quebrar, né? Vai vender e não vai quebrar, exatamente. Então eu acho que o lance do presencial para esse tipo de negócio tende a diminuir muito, né? Ou acabar até. Então as pessoas que estão interessadas nesse tipo de coisa podem adquirir essa informação de maneiras muito mais baratas do que ter que pegar um avião para Califórnia para ver a NAN, né? Agora, para músico eu já acho que é diferente, sabe? Por exemplo, os eventos pequenos que a gente faz localmente e tudo, a galera quer ouvir pessoalmente. Tá há 10 anos ouvindo pedal no YouTube, mas nunca ouviu pessoalmente, quero ir lá ver. Tem gente que pega estrada, que viaja, que pega um avião de outra cidade. Pô, quero ver, pô, legal, nossa, agora pela primeira vez estou ouvindo pessoalmente, legal, agora eu vou comprar um. Eu acho que é diferente. Só que esse não é o intuito dessas feiras, né? Essas feiras são mais feiras de negócios, de empresas entre si e tudo. Então eu acho que o formato vai mudar. Eu acho que o formato vai ter que, talvez, vai perder esse foco no business, não vai poder ser tão grande, tão cara, a feira no sentido de estrutura, vai ter que ser menor, e é uma coisa que o Léo já faz no Pedais e Efeitos e tal, né? Esses eventos pequenininhos, essas oportunidades de um cara ir lá e conversar com o fabricante, ou com o distribuidor, que seja, né? Com o importador, o cara tá lá importando pedais dos Estados Unidos, da Europa, sei lá, mas tá lá para conversar com você, né? Esse ano veio o cara do Chile para demonstrar os pedais dele aqui em São Paulo. Pô, eu acho que esse tipo de coisa é o tipo de evento que vai perdurar, que vai continuar, porque ele é bem menor, não precisa daquela estrutura gigantesca, e ele é focado em quem eu acho que tem mais incentivo, né? Mais necessidade de ir lá pessoalmente, ver e ouvir, que não é o lojista, é o usuário. É isso que eu acho. Qual que você acha que é o diferencial da sua marca, assim? É uma boa pergunta, já são muitos anos que eu acho que já teve, falando em diferencial, já teve muitas épocas em que o nosso diferencial era uma coisa que com o tempo se perdeu, por exemplo, não se perdeu por nós, se perdeu porque o resto do mercado correu atrás, né? Eu acho que em 2007, 2008, por exemplo, era difícil você ver um pedal nacional feito como os nossos. Hoje, eu consigo pensar, acho que, sei lá, umas 10 marcas, de repente, de pedais de guitarra, que fazem um trabalho muito bem feito, que fazem um pedal super confiável, super bem fabricado, durável, bonito, etc e tal, coisa que era rara no Brasil, né? Então, assim, essas coisas, a minha percepção de diferencial foi mudando. Eu acho que a gente tem o diferencial do Fuzz, que é uma coisa que a gente até escreveu na camiseta, né? The Brazilian House of Fuzz, que é uma camiseta que a gente fez, a gente elaborou para a época da NAN, né? Para mostrar para os gringos e ficou. Que eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre valoriza por causa disso que você falou. Eu sou colecionador de pedal antigo, eu tenho as referências, né? É muito legal você fazer como eu fiz no começo, que entra na internet, pega os esquemas, tenta conseguir os transistores, monta, se empolga com o som, vamos fazer, bah. Só que quando você tem acesso à coisa real, aí você percebe que o buraco é mais embaixo, que algumas das coisas que você achava que soavam daquele jeito não são exatamente assim no pedal original. Então, eu acho que essa especialização conta muito e é um diferencial para quem gosta de fuzz e tudo.
Agora, eu acho que a Deep Trip tem outros diferenciais, por exemplo, no Brasil eu acho que ainda são poucas marcas, por exemplo, que tem o seu pedal fazendo sucesso em tantos lugares lá fora, em pedalboards de artistas que viajam, fazem turnê mundial, tipo o próprio Scott Colley do Rival Sons, que uma das coisas que ele falou quando ele começou a usar os nossos pedais, ele falou, eu que adoro fuzz, cada lugar que a gente ia tocar, meus pedais soavam de um jeito diferente, e eu ficava maluco. E aí, com os seus pedais, é a primeira vez que eu uso fuzz em todos os shows da turnê. E aí, tipo, eu pego um avião na Austrália, num calor do cão, a gente vai parar na Suíça, vai tocar, vai fazer um show, chegar lá, meu Bog tá soando do mesmo jeito, meu Hallband tá soando do mesmo jeito. Então, assim, você ter esse histórico na marca, eu acho que tem um valor muito grande, né? O George Smith fez turnê com nossos pedais, foi pro Japão, foi pra Europa, fez um monte de show, veio pra América do Sul usando Bog e tudo. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que ainda conta como um diferencial, né, no mercado nacional. Nossos pedais são reconhecidos por serem muito duráveis, quebrarem pouco. O pessoal brinca que é difícil achar usado às vezes, né? Por exemplo, modelos como o Bog, o Hellbender, o Pagebender, é difícil você achar usado e quando acha, o cara quer corre de preço de um novo. Porque as pessoas não se desfazem, a pessoa compra e acaba ficando com o pedal. E quando se desfaz, quando acontece muito com os nossos clientes, assim, um amigo passou na casa dele, ouviu o som do pedal, falou, eu quero, me dá. E o cara acaba fazendo um rolo e depois vem comprar outro, né? Eu acho que isso conta muito, né? Porque no nosso universo de pedais, principalmente a gente que coleciona, que tem um monte de pedal, a gente sabe que pedal vai girando, né? Vai fazendo rolo. Aquele que você não consegue se desfazer de jeito nenhum, mesmo quando você não tá usando muito, mas você fala, putz, mas esse aqui é tão legal, pô, aquele som que eu tipo, aquela vez que eu gravei. Esse é um pedal que tem um outro valor, né? Nossos pedais eu acho que se enquadram bem nessa categoria, né? Essa coisa da durabilidade, da confiabilidade. E a gente oferece revisões vitalícias de todos os pedais que saíram daqui, independente de quem é o dono. Então, assim, apareceu aqui, a gente está até mencionando todo dia aqui, que a gente está com o Bog número 1, com o Kryptonian número 1, com o Hellbender número 2 para revisão aqui, que esse cara comprou de um produtor que ajudou a gente a gravar os primeiros clipes dos nossos pedais. Eu nem lembrava dessa história. Quando ele chegou aqui, que eu lembrei, aí eu mandei uma mensagem pro ex-sócio, falei, pô, você lembra disso? Aí ele lembrou o nome do estúdio e tal, tudo. Então, assim, imagina, esse produtor ficou todo esse tempo com esses pedais, e aí esse cara viu, falou, pô, quanto você quer? Comprou, mandou uma mensagem, falou, pô, tem que dar uma revisada e tudo, porque esses pedais têm quase 20 anos, e eles estão aqui para revisão, e a gente vai revisar, consertar, tem umas coisinhas para trocar, a gente cobra o valor de peças quando precisa trocar. Agora, a revisão, assim, muitas vezes é só uma limpeza geral, uma chacoalhada e tal, e tá pronto para mais 10 anos de uso, isso a gente não cobra. Então, eu acho que também conta muito, principalmente porque o mercado brasileiro tem esse histórico de empresa que não honra com seus compromissos, né? Histórico de empresa que faz equipamento que não dura muito, né? Então, assim, a gente sempre teve essa impressão, né, do mercado nacional nos anos 80, 90, até os anos 90 ali, acho que era essa meio que a regra do mercado brasileiro. Então, você saber que você vai fazer um investimento que não tem como o negócio quebrar e você não conseguir consertar, ou não tem assistência técnica na minha cidade. Não, amigo, você vai pagar o Sedex, o PAC que você quiser, o pedal vai chegar aqui, a gente vai revisar e vai despachar de volta, você só paga os fretes e você vai ter o pedal de volta impecável. Eu acho que isso conta muito na hora que você vai fazer a compra, né? A garantia de que você vai ter essa tranquilidade, né? Você falou de marcas, né, que não cumpriram com os compromissos, de empresas que fecharam e tal. Ao longo desses 10 anos aí, a gente viu muitas marcas crescerem muito, diminuírem muito, algumas marcas de nível nacional, outras de nível internacional. Por que você acha que os ready-mades quebram? Eu acho que tem muitas razões, né? Eu acho que uma das razões é não fazer a lição de casa na parte da administração, né? Da gestão, exatamente. Então, assim, tem que ir lá no Sebrae, aprender a fazer as suas planilhas, ter um controle mínimo de fluxo de caixa, fazer o seu demonstrativo de resultados, controlar os seus custos muito de perto. Se você não sabe fazer, tem que ter alguém que consiga montar alguma coisa para você, né? Eu me virei sozinho e montei minhas próprias planilhas numa época em que eu tinha tempo e disponibilidade para isso. Hoje em dia eu acho que eu não teria como fazer elas do zero, né? Hoje em dia eu só vou recalchutando, remodelando e tal.
Agora, isso eu acho que é uma das coisas essenciais, porque é muito comum, né, a gente ver um empresário que confunde o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. Aí, opa, vendi um pedal, vou lá comprar pão, né? Não é assim que funciona, você tem que ter um controle, você tem que ter isso. Outra coisa muito importante, você não vai vingar nos primeiros 6 meses, no primeiro 1 ano, você não vai viver disso. Impossível, não vai acontecer. É assim, muito, muito raro, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá contando com isso, né? Tipo, pedi demissão do meu trabalho, vou fazer as primeiras caixinhas com o dinheiro aqui que eu recebi da demissão. Meu amigo, você tem que ter 6 meses de reserva para você pagar suas contas, senão não vai dar certo. Senão você vai desistir, senão você vai quebrar. É muito difícil isso não acontecer, né? Estatisticamente comprovado, né? Então, assim, eu acho que esses pontos são muito importantes. Agora, também tem a parte que às vezes a gente não tem a percepção real de como o nosso trabalho se relaciona com o mercado, né? Então, por exemplo, você pode fazer um produto que não é percebido pelo mercado como tendo qualidade, você pode estar fazendo mais do mesmo sem perceber, né? Uma pessoa que, por exemplo, não é tão inteirada no que acontece no mercado, de repente ela lança um produto que ela acha que é novo, mas na verdade tem um monte por aí. Eu acho que tem várias coisas que podem acontecer nesse sentido do produto também, que podem dar problema. A Deep Chip, por exemplo, a gente sabia que ela não ia vingar nos primeiros meses do primeiro ano, que ela não ia pagar as nossas contas, e isso já era sabido, e a gente se programou para isso no início, assim, lógico, com a expectativa de que ia rolar, né? Mas a gente demorou muitos meses para conseguir começar a tirar dinheiro, e isso porque a gente nem tinha um controle tão bom quanto tem hoje, claro, né? Eu evolui bastante, aprendi bastante nesse aspecto. Mas eu acho que tem muita coisa que pode dar errado nesse início, e a pessoa tem que se preparar, ter a consciência de que tem grandes chances de não dar certo, porque estatisticamente um novo negócio tem grandes chances de não dar certo, e se programar para o futuro também, né? Que é importante, assim, se der certo, como que eu vou fazer, né? Porque com a gente aconteceu isso, a gente tinha clientes demandando dezenas de pedais por mês e a gente conseguindo fazer 30, 40 na ralação ainda, se matando ali, soldando tudo, fazendo tudo na unha, pintando as caixinhas e tudo. Então tem essa parte também. Se preparar, que provavelmente vai demorar para vingar, só que também tem um plano de, como se diz isso, de escalamento seria, né? Tipo assim, como que se crescer. Hoje você está vendendo 10 por mês. Se você vender 20, você consegue dar conta. Se você vender 30, tem quem você chame para te ajudar a fazer, né? Tem essas coisas que eu acho que é importante também a pessoa ter em mente, né? Então tá aí, mandem e-mail de vocês para vocês receberem aí o certificado de doutorado em Fuzz. Depois dessa aula com o Du aí, obrigado ao Du por ceder o espaço aqui pra gente. Agora virou até um estúdio, que daqui a pouco vem o Léo aí. Já vai rodando as cadeiras. O palco já vai girar para o estúdio Deep Trip. Teve uma hora que a gente teve que competir com os passarinhos. Aqui todo mundo canta. Os donos, os pedais. O Léo já é de casa também. Já veio aqui quantos milhões de vezes. Já fui lá quantos milhões de vezes. Lá em Recife. Dormi na casa do Léo. No começo da Deep Trip. Um evento que ele fez. Enfim, a gente já tá nessa há muito tempo. Ele me chamou uma vez, mas eu fiquei desconfiado. Eu não quis ir, não. Obrigado, Du. Imagina. É isso aí, até a próxima. Valeu, até a próxima.